Olá a todos, meu nome é Patrícia Berbel e hoje eu vou gravar a preleção no canal do Centro Espírita Maçã da Esperança com o tema Não Separar o que Deus Juntou. Mas antes de fazer a preleção, eu vou convidando vocês a se recolherem, quem quiser me acompanhar, fechar os olhos. E vamos neste momento nos ligando ao nosso mentor individual, nosso anjinho da guarda, nosso guia protetor. Vamos agradecendo a ele seu amparo, sua companhia. E juntos, vamos imaginando a doce figura de Maria, que é mãe de Jesus, nossa mãe espiritual, agradecendo a ela pelo seu amparo, pelo seu amor, e pedindo que ela nos conduza até seu Filho, nosso Divino Mestre Jesus. E vamos agradecendo a Ele pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo, pelo seu Evangelho. E vamos, num elo de amor, unindo nosso coração, nos elevando até o Pai Criador e agradecendo a Deus pela nossa vida, por essa encarnação, por todas as oportunidades que temos diariamente de fazermos o bem, de sermos melhores, de aprendermos e evoluirmos. E vamos nos ligando a Ele através da prece, que o nosso amado Mestre Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque só teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então agora vamos começar com o tema Não Separar o que Deus Juntou. Vou ler para vocês o que está em Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 9. Diz assim: Os fariseus perguntam a Jesus se era permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer motivo. Ele respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? E que foi dito: Por essa razão o homem deixará seu pai, sua mãe, se ligará à sua mulher, e não serão mais dois, mas uma só carne. O que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas insistiram eles, falando que Moisés ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que essa fosse devolvida. Jesus falou: Foi por causa da dureza dos vossos corações, mas não foi isso desde o início. Também vos declaro que todo aquele que devolve uma mulher e casa com outra comete adultério, ou que casa com uma mulher que foi devolvida também comete adultério. Então vamos começar analisando essas palavras, levando em consideração que elas foram ditas há mais de 2000 anos, onde o entendimento e o caráter dos homens eram outros. Quando os fariseus dizem para Jesus, perguntam se é permitido que se devolva uma mulher, Jesus começa dizendo o quê? Que no princípio Deus fez o homem macho e fêmea. Por que Deus fez o homem macho e fêmea? O que ele quis dizer com isso? Que não serão mais dois, mas uma só carne. Ele quer mostrar a finalidade do casamento, que é a união conjugal. Que os homens são feitos macho e fêmea para a procriação. Então, para que haja uma renovação dos seres na terra, é necessária a procriação. Por isso que Deus fez, tanto os homens quanto os animais, os seres macho e fêmea para a procriação. E quando fala que não serão mais duas, mas uma só carne, quando os homens têm seus filhos, eles se tornam uma só carne. Esse é o entendimento dessa época. E quando os fariseus insistem perguntando, se quando que o Moisés ordenou que desse à mulher uma carta de devolução, e Jesus fala que foi por causa da dureza dos vossos corações. Então, naquela época, os homens eram primitivos, os homens eram rudes. Então, Moisés, ele quis mostrar uma regra, mas é uma regra humana. E quando Jesus fala que quando o homem casa com uma mulher que foi devolvida, comete adultério, eu devo levar isso ao pé da letra? Eu devo levar essas palavras ao pé da letra? Não. Na verdade, Moisés, pela dureza dos corações dos homens naquela época, ele prescreveu a lapidação. Mas o que Jesus fez? Quando uma mulher foi pega em adultério, levada à praça pública para ser apedrejada. Jesus calmamente olhou para todos e disse: Atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecados. E ele calmamente se abaixou, e quando ele viu, todos tinham saído. Ele olhou para a mulher e perguntou: Ninguém te condenou? E ela respondeu: Não. Ele falou para ela: Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais.
Olha que exemplo que Jesus nos dá. Por mais que ele tenha falado que o homem que casa com uma mulher adúltera comete adultério, que uma mulher que foi devolvida comete adultério, ele nos dá o exemplo do não julgamento, do amor ao próximo, do acolhimento. Ele considerou o pecado? Considerou, mas ele disse para ela, vá e não peques mais. Ele dá uma segunda chance. A pessoa tem o direito de se arrepender e de fazer diferente. Esse é o verdadeiro ensinamento de Jesus. E o que significa que o homem não separe o que Deus juntou? Quando a gente vem aqui para a Terra, Deus nos dá a oportunidade da gente viver em sociedade, da gente viver junto com outras pessoas. Então, primeiro a gente vem em família. Nós temos um pai, uma mãe, nós temos irmãos, tios, temos pessoas da nossa família. E nós temos uma sociedade. A gente não vai crescer, evoluir, sem a gente ficar isolado, num quarto de 4 paredes ou numa casa sozinhos. A gente precisa evoluir através da convivência com as pessoas. E para que a gente reencarne, é necessário que tenha um pai e uma mãe, para que a gente venha para a Terra. Então, o primeiro local onde vamos conviver com outras pessoas é dentro de casa. Então, para que haja a procriação, para que haja a renovação dos seres, é preciso um lar, uma família. E os pais, eles precisam se unir para educar esse filho. Porque as crianças vêm ao mundo, pequenas, crianças, bebês, que não sabem nada. E depende dos pais para tudo. Para andar, para comer, para fazer todas as coisas. Então os pais têm que se unir com esse intuito, com essa finalidade de educar os filhos. Então, quando Deus fala para não separar, é para não separar a família. Como é que uma mãe ou um pai vão criar os filhos sozinhos? Hoje em dia acontece muito, mas o ideal seria que quando os casais se unissem pelo amor, se unissem pela afinidade e que tivessem esse compromisso com a família. Nem sempre acontece isso, né? Às vezes as famílias se juntam, há muito conflito, as pessoas não conseguem se amar, se entender. Né? E Deus não quer isso. Deus não quer que os homens se unam apenas pelos laços carnais, pelos motivos materiais. Ele quer que haja afeição mútua entre os seres, que os homens se unam pela lei do amor, que o amor prevaleça. Aí no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos se o casamento é contrário à lei natural. E os Espíritos falam, não, na verdade é um progresso da humanidade. Se abolisse o casamento, os homens iam voltar à vida dos animais, à vida primitiva, à vida selvagem. Então o casamento é um progresso. As pessoas se unem pelo amor e se sacrificam diariamente para que haja entendimento, para que haja amor, para que haja o compromisso em nome da família. Então, a afeição dos pais tem que se estender aos filhos, para criá-los, para protegê-los, para fazê-los progredir nessa vida. Então, essa é a finalidade. Só que no casamento existem 2 leis. Existe a lei imutável, que é a lei do amor, que é a lei de Deus. Essa não muda. Essa é o que Deus quer da gente, vai permanecer eternamente. Mas também tem a lei dos homens, que é uma lei que está sujeita a mudanças. E essa lei humana, ela serve para quê? Para regulamentar essa união que os homens fazem. Né? E não há no mundo 2 lugares em que essa lei humana, que é a lei do casamento, seja igual. E também não há nenhum lugar que ela não tenha sido modificada. Então a lei dos homens, ela é modificável, ela é mutável. E o divórcio? O divórcio, ele é uma regra humana que veio regulamentar, que veio separar algo ele veio legalmente separar algo que já estava separado. Então ele não é contrário à lei de Deus. Né? Quando não há mais amor, quando não há mais respeito, quando as pessoas estão com sentimentos contrários à lei de Deus, já está separado. Então o divórcio veio para trazer uma regra humana, uma regulamentação de algo que já não está mais dando certo. E assim, quando um casamento acaba, as coisas não precisam modificar. Quando um casamento acaba, é só um ciclo de vida que se encerrou. É um ciclo que teve começo, meio e fim. Mas as experiências continuam, porque tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, continua registrado na nossa memória, na nossa história.
Deus nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos a nossa vontade. Nós temos sim um plano reencarnatório que nos traz um mapa de como a gente deve viver, como a gente deve seguir. A gente faz um plano quando a gente vai reencarnar. Mas temos o livre-arbítrio. A gente pode seguir o caminho da direita ou da esquerda. A gente pode continuar com aquela experiência ou encerrar. Então, quando um casal se separa, a relação continua. A relação continua com os filhos, continua na memória. As experiências continuam registradas na nossa história. Tudo que a gente passa é válido. E como que é esse plano reencarnatório? Né? Quando a gente desencarna, a gente sai desse mundo e vai para o outro. E assim, na verdade, é como se a gente só tirasse esse corpo material. É como se tivesse chegado numa festa e tirado a roupa. Quando a gente tira uma roupa, não muda nada na gente. Nosso sentimento continua o mesmo, nosso entendimento continua o mesmo, a nossa consciência continua a mesma. Então, quando a gente desencarna, a gente vai para o outro plano, a gente leva com a gente os mesmos sentimentos. De amor, de ódio, de raiva. E quando a gente chega lá, a gente percebe que os sentimentos contrários à lei de Deus não fazem a gente progredir. Que a gente tem que perdoar, que a gente tem que amar. E a gente vai passando por alguns estudos, por alguns estágios de aprendizado, e a gente percebe que a gente tem que voltar aqui na Terra, conviver com aquelas pessoas que nós odiamos, ou que nós não gostamos, ou que temos raiva, para aprender a perdoar. E a gente pede, né? Pede a Deus, pede a espiritualidade que Ele nos dê força. E a gente pede permissão para voltar aqui na Terra com essas pessoas. E às vezes a gente se programa para ser marido, para ser esposo, para ser a esposa de alguém que a gente não gostava, para poder aprender a amar e perdoar. Vai ser fácil? Não. Mas a gente está predeterminado a isso? Também não. Então vamos dizer assim, a gente nasce. Pode ser que a gente encontre aquela pessoa, pode ser que a gente não encontre. Pode ser que a gente encontre aquela pessoa que a gente case, pode ser que a gente não case. Mas vamos dizer que deu tudo certo, que a gente reencarnou, que a gente encontrou aquela pessoa, que a gente casou com aquela pessoa. Vai ser fácil a convivência? Não. No princípio é tudo legal, a gente está apaixonado, a gente se ama, tudo é bom, é bonito. Mas com o tempo, vamos vendo as dificuldades. E se for uma pessoa que a gente tem algum sentimento contrário, de raiva, de ódio, isso vai se aflorando. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar que nada acontece por acaso. A gente não está unido com aquela pessoa por acaso. Nenhuma união, nenhuma pessoa cruza o nosso caminho por acaso. Então nós temos que amar as pessoas que estão ao nosso redor. Temos que perdoar. Temos que ter tolerância. Temos que colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus. E se vierem os filhos, para estender a eles esse amor, essa afeição, essa tolerância, essa convivência boa. Nós temos que fazer do nosso lar um templo religioso, um templo de amor. Temos que ter um lar cristão e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E assim, Jesus nos trouxe vários ensinamentos que eu vou enumerar alguns para vocês, que a gente pode colocar em prática no nosso casamento, na nossa união, para a gente tentar fazer com que dê certo essa experiência. Né? Então, primeiro, Jesus fala assim pra gente: bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes. Então, que a gente, na nossa união, no nosso dia a dia, tem que ser humilde. Pobre de espírito. O que é a pessoa humilde? A pessoa humilde é aquela que não se ofende. Aquela que se conhece e sabe exatamente o seu valor. Então, quando o outro fala alguma coisa que não nos agrada ou nos desagrada, a gente releva. Porque a gente é humilde, a gente é pobre de espírito, não precisa revidar, não precisa agredir, não precisa se ofender. Então, se a gente sabe nosso valor, a gente tolera, a gente deixa passar, sendo humilde. Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, na nossa convivência, no dia a dia, nosso coração tem que ser puro. O que é isso? A gente não julgar o outro, a gente não achar que o outro está fazendo as coisas de propósito, a gente não colocar intenção nas atitudes do outro, e nem nas nossas. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o melhor possível? Desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, as minhas atitudes são boas? Eu faço ao outro o que eu queria que o outro fizesse comigo? Então, pureza de coração é você ter a pureza de sentimento. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Olha que importância isso no nosso dia a dia, no nosso casamento, na nossa relação. Brandos e pacíficos. Então, não gerar briga, discussão, não extingar. Quando alguém chega querendo brigar, querendo discutir, a gente ser a pessoa pacificadora, ser a pessoa que abranda as situações. Às vezes, o marido ou a esposa teve um dia difícil no trabalho e a gente tenta acalmar,
Às vezes um filho, uma filha está preocupado com alguma coisa, a gente tenta acalmar, a gente tem que ser brando e pacífico, pacificar as relações dentro do lar, na nossa convivência. Bem-aventurados que são misericordiosos. Então, se a gente quer que Deus tenha misericórdia para com a gente, que Jesus seja misericordioso conosco, nós temos que fazer isso com o próximo. Então, quando alguém erra, quando alguém da nossa convivência faz alguma coisa que não é legal, a gente tem que ter misericórdia e tentar ajudar. Não julgar, não criticar, não apontar o dedo. E sim, ter essa misericórdia. Se a gente deve ter misericórdia com as pessoas fora de casa, com o próximo em geral, a caridade começa dentro de casa. Os primeiros que a gente tem que trabalhar é dentro de casa. O que mais? Fazer aos outros o que quererias que vos fizessem. Então muita gente fala assim, eu trato aquela pessoa como ela me trata. Se ela é rude comigo, eu também sou rude com ela. Mas a pessoa também te trata como você a trata. E aonde começa esse tratamento? Então, se eu tratar a pessoa bem, a tendência é que eu receba isso de volta. Se eu tratar a pessoa com amor, a tendência é que eu receba de volta. Mas se eu não receber, tudo bem, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer aos outros o que eu queria que os outros fizessem comigo. Então eu não faço os outros que eu não queria que fizessem comigo, muito pelo contrário, eu faço bem a todos. Eu trato a todos como eu gostaria de ser tratada. E se eles não me tratarem assim, tudo bem, eu tenho o entendimento de que eu estou fazendo a minha parte. Que eu faço o que eu quero receber de volta. Amai os vossos inimigos. Então Jesus fala que amar os amigos é fácil. Amar os que nos amam é fácil. Mas a gente tem que estender esse amor às pessoas que não gostam da gente. E o que é amar o inimigo? É você abraçar, beijar e levar para sua casa? No caso de um plano reencarnatório, a gente já está com o inimigo ou alguma pessoa que tem uma desavença dentro de casa. Mas a gente não pode ter ódio, não ter rancor, não ter desejo de vingança. É não se alegrar com algo de ruim que aconteça com ele. Ao contrário, ficar feliz com as coisas boas que acontecem com as pessoas que a gente não gosta. E a gente pode começar orando por todos aqueles que a gente acredita que tem alguma desavença. Que a oração é o maior presente que a gente pode dar para a pessoa. Já é a prática do amor ao próximo. Então, amar os nossos inimigos é todos os dias a gente lembrar que nem todos são pessoas queridas nossas, nem todos querem que a gente nos querem tão bem. Jesus nos ensinou que quando a gente estiver no altar, fazendo a nossa oferta a Deus, se a gente lembrar que tem alguém que tem algo contra a gente, nós devemos deixar nossa oferta no altar e se reconciliar com o nosso irmão, com o nosso adversário. Porque a oferta mais agradável a Deus é a reconciliação com o nosso adversário. Então, olha só, não é que eu tenho algo contra alguém. Se alguém tiver algo contra mim, eu devo deixar a oferta no altar e ir lá se reconciliar com o meu adversário. Então, no nosso dia a dia, que a gente para pensar, será que alguém tem algo contra mim? Será que eu causo alguma desavença em alguém, alguma contrariedade? E tentar se desculpar com esse irmão, enquanto estiver no caminho com ele. Porque é mais fácil chegar lá na outra vida e ter esse sentimento já concluído. Já ter resolvido esse sentimento. Então, se alguém tem alguma coisa contra a gente, esse sentimento de ódio, de raiva, vai só aumentar. E aí a gente vai ter que resolver o quê? Em uma outra encarnação? Não, vamos sentar agora, nessa vida, se entender com todos os nossos adversários. Ter um sentimento puro com todas as pessoas. É isso que Jesus nos prega, é isso que Deus quer de nós. Perdoar as ofensas, para seres perdoados. Então, não vou dizer que é fácil nossa convivência no dia a dia, que ninguém vai nos causar contrariedade, nos ofender, mas que a gente perdoe. E quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Talvez 7 vezes? E Jesus responde, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdoar sempre, cada ofensa, tantas vezes quanto elas forem feitas. Porque o perdão tira de nós um peso. Se a gente carrega mágoa, ressentimento, a gente está carregando um peso que só vai aumentar. E muitas vezes quando a gente tem ressentimento de alguém, as pessoas nem sabem que a gente ficou ressentida, que a gente está magoado. E só a gente carregando aquele peso, e que vai aumentando com o tempo. Cada vez que a gente lembra de alguma coisa, aquele sentimento volta. Então o perdão é a libertação. É quando a gente abre nosso coração e só deixa sentimentos bons e libera tudo que é ruim. É fácil perdoar? Não, não é fácil. Às vezes a gente olha para Jesus, para suas atitudes, porque ele deu exemplo. Ele veio aqui na Terra e viveu com a gente. A gente pensa que ele não era humano, porque as atitudes dele não eram humanas. Ele conseguia colocar em prática
tudo que ele falava. E vai contra os nossos instintos, vai contra a nossa natureza. Então ele era um ser evoluído. Então para a gente evoluir, a gente tem que ir contra nossos instintos da nossa natureza. Nós temos que depurar nossos instintos e aperfeiçoar os nossos sentimentos. Nosso sentimento em relação ao próximo, que são os mais próximos, começando dentro do lar da nossa família. Por último, julgai-vos a vós mesmos antes de julgardes os outros. Então é fácil você apontar o dedo para o irmão, a gente criticar o nosso marido, a nossa esposa, as pessoas que estão ao nosso redor. A gente critica, a gente fala, não, ele não faz isso que eu faria, ele não faz do jeito que eu faço. Mas quem diz que o jeito que você faz é o melhor? Então, antes de julgar os outros, julguemos a nós mesmos. Que a gente se olhe todos os dias no espelho e pergunte se as nossas atitudes são as melhores. Se a gente fez naquele dia o melhor que a gente pôde. Se todas as nossas atitudes, nosso comportamento é o melhor possível. Então o julgamento tem que partir por nós e não para o outro. E se lembrar de Jesus, Jesus deu esse exemplo o tempo todo, de não julgar, de não condenar, de não criticar, e de acolher e de ensinar. Jesus, quando via uma situação adversa, ele contava uma parábola, ele contava uma historinha, fazia as pessoas refletirem. E em cada momento ele via uma oportunidade de ensinar, de fazer com a gente o que gostaria que fizessem com ele. E mesmo quando ele foi crucificado, quando ele foi levado ao martírio, ele falou, Deus, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele não condenou, ele não se revoltou, ele não blasfemou contra os homens. Ele entendeu que somos todos imperfeitos. E ele, na sua perfeição, conseguiu perdoar e pedir que Deus nos perdoe. E a gente? Como a gente tem se comportado? A gente se acha inferior ou superior? A gente está mais perto da perfeição ou mais perto do estado primitivo? Quanto mais perto do estado primitivo, menos em prática a gente consegue colocar esses ensinamentos. Se a gente quer se evoluir, se a gente quer progredir, quer ser uma pessoa melhor, nós temos que colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E quanto mais a gente praticar, mais fácil vai ser. E mais a gente vai estar próximo da evolução. Então, esses ensinamentos todos nos ajudam a colocar em prática o tema da preleção de hoje, que é não separar o que Deus juntou. Mas não é nos separar no sentido da lei humana, é nos separar, não separar no sentido da lei de Deus, de amar, de perdoar, e de fazer ao outro o que gostaria que fizesse com a gente. E vamos assim, levando para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esses ensinamentos, a gente consiga colocar em prática. E agora vamos terminando a preleção de hoje, nos recolhendo novamente, quem quiser me acompanhar, fechar os olhos. Vamos retirando do nosso coração um sentimento de amor e de luz, para envolver todo o universo, todos os planetas, principalmente o nosso planeta Terra, onde vivemos. Vamos vibrar para todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras, em conflitos, ou que passam por alguma catástrofe da natureza. Vamos vibrando pelo nosso país Brasil, pelos nossos brasileiros, por todos os nossos governantes, que eles tenham consciência de governar em prol dos mais necessitados. Vamos vibrando pelas pessoas que estão doentes, nos leitos de dores, precisando de alguma cura do corpo físico ou da mente. Vamos vibrando pelos nossos idosos. Muitos estão em asilos, em casas de repouso, ou aqueles mesmos que estão em seus lares, mas às vezes esquecidos pelos seus familiares. Vamos vibrando pelas nossas crianças e jovens, para que eles cresçam e se desenvolvam da melhor maneira possível. Vamos vibrando por todos os lares do planeta. Que haja paz e harmonia dentro dos nossos lares. Que a gente leve para o nosso lar a luz do ensinamento de Jesus. Que a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia todos os ensinamentos do Cristo. E vamos agradecendo, pedindo à espiritualidade amiga que leve uma vibração onde houver mais necessidade. Vamos agradecendo este momento de preleção, dizendo sempre graças a Deus. Que assim seja. Até mais, até breve.